Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Eu quero declarar, através desse vídeo, um estudo sobre as 7 cartas às igrejas reveladas no Apocalipse. As 7 igrejas receberam 7 cartas do Senhor Jesus Cristo. E cada carta traz um ensinamento, uma instrução, uma iluminação para nós, uma direção e uma palavra de fé, de vitória para a nossa caminhada nessa jornada. Iremos começar com a carta à igreja aos Efésios, que diz assim: capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Tens perseverança, por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João, que estava preso ali na ilha de Patmos, apareceu a ele com toda a sua glória e majestade, e através do seu servo enviou 7 cartas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, hoje região da Turquia. E a primeira carta vem à igreja de Éfeso. E aqui nos diz que quem está mandando a carta, quem está enviando aquela carta, é aquele que tem a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. No capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo aparece com toda a sua glória e as características da sua glória e majestade aparecem com toda a plenitude. Mas as cartas, ele vai aplicando essas características dele conforme ele trabalha, age e manifesta o poder e a virtude dele em cada igreja, em cada localidade. A igreja de Éfeso, ele revela que ele segura a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. O que ele estava mostrando ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, que é o pastor responsável, que é o líder responsável pelo povo de Deus, o rebanho do Senhor na cidade de Éfeso? Que ele tem as 7 estrelas na mão, que significa que todos os ungidos, todos os homens de Deus, todos os líderes têm a mão de Deus sustentando, amparando, guiando e abençoando. O poder de Deus expresso pela sua mão é liberado sobre a vida deles para que eles compartilhem com o povo e o povo também seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E que ele anda no meio dos 7 candeeiros, ou aqui diz os 7 catsais, significa o quê? Que Jesus habita no meio do seu povo, que Jesus habita no meio da sua igreja e que ele caminha, ele participa, ele tem comunhão, ele se faz presente em todos os momentos. Então, esta carta já inicia revelando que o poder e a virtude e a glória de Jesus está sobre os seus ungidos e que a presença de Jesus com toda a sua plenitude está sobre toda a igreja, unificando, representando o corpo de Cristo na cidade de Éfeso para a glória de Deus e salvação de almas ali. Jesus começa dizendo: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofresse e não desfalecesse. Ele conhece as obras, ele conhece as ações, as realizações, as atividades da igreja, ele conhece o trabalho, ele conhece os esforços, todas as coisas, como ele está descrevendo aqui, a perseverança, a paciência, as dificuldades, a diversidade, que as pessoas ali procuravam se consagrar, se santificar, viver uma vida de atitude, de padrão, conforme um cristão, um servo, uma serva de Deus, por não suportar os maus, e que não aceitavam no núcleo deles, no meio deles, pessoas que não eram chamadas, nem ungidas e nem enviadas por Jesus Cristo. Ele fala: pois essas provas que se diz ser apóstolo não são, os achaste mentirosos. Ninguém pode nada contra a verdade, senão pela verdade. A história da igreja de Éfeso começa em Atos do Apóstolo, capítulo 18, lá no versículo 17 em diante, até o capítulo de número 19, e depois no capítulo 20, Paulo também descreve ali aos anciãos de Éfeso fatos
e revelações que havia acontecido e suceder. E nós podemos ver que eles receberam uma carta, a carta aos Efésios, depois a carta de 1 Timóteo, a carta de 2 Timóteo. As 3 cartas do apóstolo João são dirigidas a essa igreja. E sempre a preocupação de Paulo e dos apóstolos para que eles permanecessem no ensinamento, na instrução, na doutrina dos apóstolos, dos profetas, que glorificam o Senhor Jesus Cristo, porque é inspirada pelo Espírito de Deus e traz a bênção e a majestade de Deus. E aqui nós podemos ver que eles usavam aquilo que eles aprenderam e receberam para provar a veracidade daqueles que dizem ser e não são. Que você possa aplicar esse princípio em sua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E declara assim que Jesus reconhece que eles têm perseverança, paciência, e por causa do nome dele, eles preferiam sofrer, padecer, até ser recusados diante da sociedade do que negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, diz o Senhor, ele vai confessar diante do Pai que está no céu e diante dos anjos. Nunca negue o nome do Senhor Jesus Cristo, confesse-o e ele te confessará, estará contigo e te abençoará e manifestará coisas grandes. Tá? Aqui diz aqui, tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Olha um fato que Jesus repreende, exorta. Eles deixaram aquele primeiro amor, aquela primeira paixão, aquele primeiro fervor espiritual que eles receberam. Efésios, capítulo de número 3, e as primeiras cartas do apóstolo João, primeira carta, fala muito sobre o amor, porque Deus é amor, e onde Deus está, o amor tem que ser expresso e manifestado como a Deus e ao próximo. Em todas as coisas nós devemos fazer os atos em amor, expressando esse amor. E eles se tornaram pessoas tão dedicadas, tão perseverantes, tão aplicadas, que eles passaram a deixar de fazer as coisas com amor. E aonde há ausência de amor, a divisão, a competição, a separação, mas aonde amor, a união, a comunhão, a participação, a cooperativismo, resultado, crescimento, progresso em plenitude da bênção de Deus, e a obra de Deus cresce e progride. Então Jesus falou, tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor, mas volte ao primeiro amor, participe ao primeiro amor. Jesus também diz assim, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e te removerei o seu lugar do teu candeeiro, se não te arrependeres. Lembra-te de onde caíste. Jesus está falando, você sabe no momento que você deixou o primeiro amor, quando eles começaram a se dedicar a algumas obras, ações, aos testes e de repente até mesmo a apologia de defesa da fé, para ver quem era o apóstolo e não era, e ali passaram a deixar o primeiro amor. Jesus falou, não, lembra, se arrepende, quer dizer, volta, torna para mim, volte novamente às primeiras obras, às primeiras práticas, quando era feito com amor, com fervor, na virtude do Espírito Santo em plena comunhão para a glória de Deus. Se não acontecer, Jesus fala, eu vou remover o teu candeeiro, eu vou remover o caçal, que é a iluminação, a revelação e a inspiração do Espírito de Deus no meio da igreja. E se a igreja perder essa luz, perder essa presença, ela passa a caminhar, se tornar um povo, uma comunidade, uma comunhão, um encontro de pessoas de mesma fé, mas sem a virtude, sem o poder, sem a iluminação e a revelação do Espírito Santo. Por isso, nesta carta, Jesus nos mostra esses fatos para que nós possamos voltar a nossa vida a Ele e andar na direção, na comunhão, em tudo que fizermos em palavra e obra, fazermos em amor. Jesus também faz um ensinamento aqui dizendo, tens, porém, a teu favor, que odeia as obras do Nicolai, das quais eu também odeio. As obras práticas de pessoas conhecidas como o grupo dos Nicolaitas, que significa, Nicolau significa aquele que conquista o povo, aquele que governa o povo, aquele que prevalece sobre o povo. Quer dizer, aquele sentimento, aquela inspiração e motivação de querer ser maior, de querer ser o grande, de querer ser mais honrado, de querer se destacar, de querer estar por cima. E esse era o sentimento que se expressa quando há ausência de amor. Porque o amor que Jesus revelou, a grandeza de Jesus revelou, que aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Aquele que quiser servir a Ele e ser honrado, que possa servir e honrar a todos, porque isso é um gesto de amor, de altruísmo, revelado e manifestado em Jesus Cristo, que sendo Deus, tendo toda a glória de Deus, se fez semelhante a nós em todas as coisas, para que nós possamos ser semelhante a Ele, em espírito e em verdade, através da graça da sua gloriosa salvação.
Olha que exemplo de amor. Por isso ele falou, eu vos dei o exemplo, para que assim como fiz, façais vós também. Como eles estavam perdendo o amor, eles estavam começando a exercer as obras dos nicolaítas. E aqui nos declara também a história que essas pessoas começaram a se envolver com contaminações, com prostituições, com sensualidade. Por quê? Judas declara que aonde não tem o Espírito, as pessoas são sensuais, andam segundo a carne e os seus desejos, e inclui toda a sorte de falhas, de erros e contaminações na igreja. E Jesus está elogiando a igreja aqui, porque eles não aceitavam estas obras. Está vendo? Que ensinamento profundo essa carta nos traz. Nós podemos ver que Jesus começa a carta se revelando a ele mesmo, as suas características, a sua glória e a maneira que ele escolheu para agir e atuar naquela igreja, com a sua mão e o seu caminhar. Nós vemos que ele conhece as obras, ele conhece as pessoas, ele tem comunhão, ele tem contato, ligação e está contemplando visivelmente tudo e que está sendo feito e realizado na igreja. Segundo, ele conhece as perseveranças, o sofrimento, as lutas, as adversidades e se faz presente e elogia. Mas ele se preocupa, por isso que ele declara uma palavra de exortação: volte ao primeiro amor, volte à primeira comunhão, volte às primeiras obras, se arrepende, não continue caminhando dessa maneira, volte para mim, desfrute do meu amor, porque você corre o perigo de perder a sua iluminação, o seu candeeiro e a manifestação da minha glória. Nós vemos também que Jesus sabe elogiar. Vocês rejeitam as obras dos nicolaítas como eu os rejeito, e isso é algo grande em seu favor. E Jesus libera uma promessa dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui em um particular. Aqui, a carta está sendo dirigida ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja, para que ele compartilhe, para que ele ministre, para que ele ensine, redargua, exorte e inspire aquela igreja a voltar novamente ao primeiro amor, à primeira comunhão e à plenitude da graça de Deus e desfrutar desse poder revelado na vida deles, como foi no início, aonde Paulo estava ali, diz o capítulo 19, que Deus operava maravilhas extraordinárias, que até os seus lenços e aventais eram levados aos enfermos endemoniados, eles eram curados e libertados, e todos ali eram cheios do Espírito Santo e transbordavam no Espírito. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque o Senhor quer continuar falando, habitando, guiando, dirigindo e manifestando a sua glória pelo seu Espírito Santo, pela a virtude e a unção dele no meio da igreja. Ele faz uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que promessa gloriosa e preciosa. Aqui nessa terra nós podemos passar por lutas e batalhas. Conquistaremos, venceremos, prosperaremos, venceremos tudo e todas as coisas e vamos andar para a glória de Deus. E temos a promessa: um dia nós vamos estar no reino de Deus, diante do Senhor, na presença dele, comendo e desfrutando do saboroso fruto da árvore da vida, que concede a vida eterna num reino glorioso para Jesus que jamais terá fim. Eu quero terminar a explanação desta carta com uma oração que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14, ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual tomo o nome de toda a família nos céus e na terra, para que ele venha nos corroborar segundo as riquezas da sua glória, com o seu poder pelo seu Espírito em nosso homem interior, para que Jesus Cristo habite ricamente pela fé em nossos corações, para que, estando arraigados, alicerçados e fundados amor, possamos compreender com todos os santos qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, e que venhamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A ele, glória na igreja, por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Ora a oração, pedir o amor, conhecer o amor, desfrutar do amor em toda a sua extensão e dimensão. E esta realidade Deus vela, cumpre e manifesta. A carta era para quem? Para os Efésios. O que Jesus repreendeu essa igreja? Vocês deixou o primeiro amor. Faça essa oração, busque a realidade dessa oração, aplique ela em sua vida, e o amor de Deus vai ser derramado em teu coração. Você vai fluir nesse amor, vai crescer nesse amor, vai desfrutar da plenitude desse amor e conhecerá as grandezas e as maravilhas de Deus em tudo e em todas as coisas. E saiba, você vai vencer, vai ser participante da árvore da vida, vai ter experiência com Deus, vai ser usado por Deus, e a glória de Deus vai te acompanhar. Por isso,
meu caro amigo que você está vendo esse vídeo, siga o Senhor, se aproxime dele, manifeste o amor dele, deixe ele manifestar o amor dele na sua vida. Coloque à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. A Bíblia nos ensina que a prova de um apóstolo é alguém que viu a Jesus Cristo, que esteve com ele do batismo de João até o dia que ele foi levado aos céus. Quer dizer, só aqueles 12 e Matias que viveu no passado. Hoje existe o ministério apostólico, a unção apostólica, mas ela tem que ser acompanhado com os frutos apostólicos. E quais são os frutos apostólicos? Amor, abnegação, é totalmente o altruísmo, é dedicação à igreja. E outra coisa muito mais gloriosa, zelo e amor pela palavra de Deus e pelo exemplo que está aqui revelado. Outra coisa, não aceita as obras dos nicolaítas, aqueles que querem prevalecer, subjugar, passar por cima das outras pessoas e fazem as coisas com orgulho, com ausência de amor e sem aquela paixão. Rejeite, porque Jesus vai elogiar, mas faça tudo com amor, faça tudo com zelo, faça tudo representando a vida, a plenitude de Jesus Cristo na tua vida, porque a unção do Espírito vai te guiar, e a igreja e o povo que vai ver, contemplar e ser participante dessa realidade tão tremenda e gloriosa, vai ser um marco, vai ser um sinal, vai ser uma bandeira da glória e da plenitude do Evangelho na sua localidade, e todos verão, ouvirão e virão e participarão da plenitude gloriosa e preciosa da presença do poder do Filho de Deus, revelado por intermédio do Espírito Santo e que se manifesta na vida de cada um através de obras e ações de amor. Essa plenitude, realidade, está presente e é real para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra, tome posse desta bênção, tome posse dessa revelação que Jesus Cristo, com todo carinho, escreveu a carta à igreja de Éfeso. Leia também a carta aos Efésios, seja participante do que está escrito, pratique na sua vida, que você vai ver dimensões gloriosas, preciosas e tremendas da parte de Deus para com a tua vida. E leia também o Apocalipse, onde Jesus nos revela, nos instrui, nos ensina dos fatos que hão de acontecer, que antecedem a volta dele. Se prepare, Jesus está voltando, e quando ele voltar e tocar a trombeta, você esteja pronto, preparado para encontrar com ele nas alturas e viver para sempre com o Senhor no reino dele, pois para isso ele morreu por você, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para ter um povo exclusivamente dele, zeloso e de boas obras. Quem é esse povo? Aquele povo que caminha com Jesus, que anda com Jesus e que revela o amor de Jesus neste mundo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.